Bem-vindos à nossa última aula do item 4 do capítulo 35. Capítulo 35 que trata do Estado provedor versus mercado, do Estado Papai Noel versus o Estado guarda noturno, que obedece o mercado, que protege o mercado. Item 4, a insegurança. Então é a aula 273. Nós tivemos a última aula. Perdão. Não é. Tem 5 itens, tá? Tem Tem um item chamado a justiça social. Isso é fogo, categórico. E esse item 4 trata da insegurança. Ah, então, a última aula nossa, o item 3 que tratou da desigualdade, tamanha a importância desse assunto, a desigualdade, nós tivemos 1h30 de aula, hein? 1h30 de aula, maravilhosa aula. Como estamos sempre fazendo, vamos compartilhar do PDF. É uma aula curtinha, podem ficar tranquilos. A insegurança. Então, para você que está assistindo por uma rede social, essas tipo Instagram, X, essas coisas, qual que fica meu desejo para vocês? Se inscrevam no curso do Ação Humana, está dentro do site do ILAM, do institutoilam.org, www.institutoilam.org.br, lá dentro tem cursos. Se você quiser ir direto, acãohumana.institutoilam.org.br. É isso. A insegurança. A vaga noção de segurança social que os doutrinadores do Estado provedor, chama Estado provedor esse Estado que a gente vive, Estado assistencialista, welfare state, tem, que eles têm em mente quando denunciam a insegurança, diz respeito a algo parecido com uma garantia de um padrão de vida que deveria ser assegurado a todos os membros da sociedade, qualquer que tenha sido o seu merecimento. A vaga noção social que os doutrinadores do Estado provedor têm em mente quando denunciam a insegurança diz respeito a algo parecido com uma garantia de um padrão de vida que deveria ser assegurado a todos os membros da sociedade, qualquer que tenha sido o seu merecimento. O cara que trabalhou, foi judicioso, poupou, e vai ter, no final da vida, uma morte igual o Davi, com mulheres esquentando ele, né? Mais novinhas e tal. Ah, e aquele que foi um vagabundo, salafrário, viveu de Bolsa Família, vai ter a mesma morte justificada. É isso que eles estão querendo dizer. Segurança nesse sentido, afirmam os apologistas de épocas passadas, era o que existia no regime social da Idade Média. Não há necessidade de se aprofundar o exame dessas afirmativas. A situação real, mesmo no caso do tão decantado século XIII, era diferente do quadro ideal pintado pela filosofia escolástica. Os esquemas desse tipo representavam uma descrição das condições como deveriam ser e não como eram na realidade. Mas mesmo essas descrições utópicas dos filósofos e teólogos não deixavam de se referir à existência de uma numerosa classe de mendigos miseráveis, que dependiam inteiramente das esmolas que lhes eram dadas pelos ricos. Não é essa exatamente a ideia de segurança social que se tem em mente hoje em dia, ao se empregar esse termo. O conceito de segurança que os assalariados e os pequenos agricultores postulam atualmente coincide com o conceito de estabilidade mantido pelos capitalistas. Está lá para trás. Da mesma forma que os capitalistas querem usufruir permanentemente uma renda que não fique sujeita às vicissitudes das mutáveis condições humanas, os assalariados e os pequenos agricultores também querem que suas rendas não fiquem na dependência do mercado. Isso está dizendo lá atrás o seguinte: você juntou capital e aplicou em imóveis para subsistir. Por exemplo, vivendo de aluguel. Tem risco? Tem risco. Pequenos, grandes? Depende. Aí você vai viver de renda. O que os assalariados, os agricultores querem é essa mesma renda. Você pode parar. Então, que o Estado venha para roubar uma parte de quem foi inteligente para dar para os burros. O que faz com que a humanidade padeça e tenha um monte de burros como temos hoje. Ah, ambos os grupos querem proteger-se do fluxo dos acontecimentos históricos.
Nenhuma nova ocorrência deveria afetar negativamente a sua própria posição. Por outro lado, evidentemente, nada tem a objetar a uma melhoria do seu bem-estar material. Aquela estrutura do mercado, a qual já ajustaram as suas atividades, não deveria ser mais alterado de maneira a obrigá-los a novos ajustamentos. O agricultor, num vale das montanhas europeias, fica indignado se tiver de enfrentar a competição dos agricultores das planícies canadenses, que produzem a um custo menor. Imagina hoje em dia, no Pantanal, no estado de São Paulo, os caras iam ficar muito loucos. Agora mudou um jeito de pensar. O pintor de paredes fica furioso se a introdução de uma nova tecnologia afeta as condições do mercado de trabalho do seu setor. É claro que os desejos dessas pessoas só poderiam ser atendidos num mundo perfeitamente estagnado. A característica essencial da sociedade de mercado não obstruído é a de não respeitar interesses estabelecidos. De nada valem as posições conquistadas no passado quando se tornam obstáculos ao progresso. Os que defendem a segurança têm, portanto, inteira razão em condenar o capitalismo por ele gerar insegurança. Mas estão inteiramente errados quando atribuem aos capitalistas e aos empresários a responsabilidade por esse fato. O que prejudica os interesses estabelecidos é o anseio de todos nós quando saímos às compras, dos consumidores, por satisfazer nossas necessidades da melhor maneira possível. O que dá origem à insegurança do produtor não é a cobiça de uns poucos ricos, mas a propensão individual de procurar aproveitar-se das oportunidades de melhorar o seu próprio bem-estar social de todos os consumidores. O que enfurece o pintor de paredes é o fato de que seus concidadãos preferem as casas mais baratas a mais caras. E o próprio pintor de paredes, ao preferir mercadorias mais baratas, também contribui para que haja insegurança em outros setores do mercado. Um famoso fabricante de bonés caros em Araçatuba fica ofendido de que outras pessoas ofereçam bonés mais baratos, mesmo que com qualidades talvez não tão boas quanto a dele, mas que o mercado ache que tal diferença de qualidade não seja válido para que se pague o dobro. Certamente é penoso estar sempre tendo que se ajustar a novas situações. A mudança, entretanto, é a própria essência da vida. Numa economia de mercado não obstruído, a falta de segurança, isto é, a falta de proteção para os interesses estabelecidos, para as posições já conquistadas, é o princípio do qual decorre uma contínua melhoria do bem-estar material. Não tem sentido argumentar fazendo-se referência aos sonhos bucólicos de um Virgílio ou dos poetas e pintores do século XIII. Não é preciso examinar o tipo de segurança desfrutado pelos antigos pastores de rebanhos. Ninguém estaria realmente disposto a trocar de lugar com eles. Essa é a verdade. A ânsia por segurança tornou-se especialmente intensa na Grande Depressão iniciada em 29. E que, cara, faz o cursinho que está lá no Ilan, cara, no site do Ilan, no YouTube do Ilan, o Essencial Mises. Precisa entenderem o que é esse cara. Os milhões de desempregados acolheram a ideia com entusiasmo. Eis aí o que é o capitalismo, bradavam os líderes dos grupos de pressão dos agricultores e dos assalariados. Entretanto, os males não haviam sido criados pelo capitalismo, mas ao contrário, foram criados pelas tentativas de reformar e de melhorar o funcionamento do mercado por meio do intervencionismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim da era Libra-Ouro, do padrão ouro ligado à Libra, o período entre guerras foi marcado por um salve-se quem puder. E a expansão monetária, a moeda flexível, a conversibilidade flexível adotada, fez com que houvesse a crise de 29, que é uma bolha. As bolhas que a gente vive hoje em dia, foi a primeira está lá. Estava antes, mas a primeira que a gente fala com uma grande crise, a grande estouro da bolha é 29. Horas, prestem atenção. Isso não é culpa do capitalismo, é culpa do intervencionismo que cria a bolha. Mas o povo, se já não é inteligente hoje, imagine em 29. Entretanto, os males que não haviam sido criados pelo capitalismo, mas ao contrário, pelas tentativas de reformar ou de melhorar o funcionamento do mercado por meio do intervencionismo. O desastre financeiro foi o resultado inevitável das tentativas de diminuir a taxa de juros por meio da expansão do crédito.
O desemprego institucional foi o resultado inevitável do quê? Da política de fixação de salários mínimos acima do nível de mercado. Fazer o quê, gente? Não se joga contra o capitalismo. Não se joga contra o presente de Deus, que é a liberdade. Não se joga contra. Ninguém vai ser maior que Deus, nem todos os homens unidos num Estado. Ok? Dito tudo isso, encerramos a questão da insegurança. Então, só para traduzir, eu acho que a questão da insegurança não é insegurança sair na rua e ser assaltado. É insegurança sobre o futuro. O capitalismo é inseguro. Rodrigo, como é que você fez? Cara, eu fiz aquilo que eu acho certo. Vou contar para os outros? Não. Quanto mais escassez de conhecimento daquilo que eu invisto, mais longevos são os meus investimentos, certo? Eu fico abismado com pessoas capazes de serem conselheiros em investimentos. No mínimo, eles não têm o capital para investir, então eles dividem isso com algumas pessoas no intuito deles mesmos poderem investir naquilo que eles fazem. Se eles não investem no que eles fazem, esquece, meu irmão. Está errado. Segurança para o futuro não é acreditar no Estado. Você se vê livre dele. Algumas pessoas vão investir em Bitcoin. Se você for o cara que fornece coisas para quem investe em Bitcoin, vai se dar bem. Quem ficou mais rico? Quem procurou ouro ou quem vendia pá para os mineradores? Mas depois que acabou a coisa do ouro, o que ele fez com as pás? Ele teve que procurar outra coisa. Não existe segurança no capitalismo. As coisas mudam. E justamente porque as coisas mudam é que nós temos que procurar sempre atender melhor o mercado. Rodrigo, mas você vai ficar parado, não vai gerar riqueza? Como disse, por duas razões. Uma, a humanidade não merece. Dois, não é o momento para se investir no Brasil, óbvio. Ok? A hora que for, a gente faz. Mesmo não merecendo, né? Que me dói um pouco. Pois bem, até a nossa próxima aula, que vai ser a, 274, né? 274. Então, nós vamos tratar da justiça social. Oh, Pai de Deus!